Papo 10. Papo 10. Papo 10. Bem, gente, está começando mais um Papo 10, o nosso programa através das plataformas digitais, na qual a gente presta contas do nosso mandato, com vereadores, prefeitos, parceiros, amigos, lideranças, secretários, as pessoas que estão na ponta, as pessoas que nos ajudam a tocar o nosso mandato de deputado federal, trazendo demandas, problemas, apontando soluções, apontando caminhos, pedindo recursos e emendas, e essas pessoas que ajudam no desenvolvimento econômico e social do nosso estado do Espírito Santo. E hoje eu tenho o meu vereador, fala aí, Rodrigo Borges! Esse aqui é 10, né? E como gosta de cantar o 10-10 do Amaro Neto, nosso Rodrigo Borges. Ele é vereador por Guarapari e é um dos vereadores mais atuantes desta última geração de políticos que temos no nosso estado, e está aqui com muito carinho recebendo ele no Papo 10 para que a gente possa falar o que nós já desenvolvemos por Guarapari e toda a região. Fala aí, Rodrigo! Amaro, é um prazer estar aqui no Papo 10 com você. Você realmente é um ícone da comunicação. Quem sou eu? Um deputado muito atuante, um exemplo dentro do Republicanos. É um prazer também ser companheiro seu de partido. E Guarapari precisa muito de você. Você já mostrou seu valor para Guarapari, já foi deputado lá no mais votado uma vez, agora foi o segundo mais votado. Parabéns pela votação. E o povo de Guarapari mostrou está te dando essa oportunidade, essa credibilidade, porque você realmente mostra a desenvoltura e o carinho por eles. Eu quero agradecer a Cidade de Saúde, porque se eu sou deputado federal, eu devo a Guarapari e ao trabalho do Rodrigo, que me ajudou muito na campanha de 2022. Rodrigo, nosso programa é em rede social, nosso programa nas plataformas digitais, todo mundo consegue assistir em qualquer lugar do mundo. O que é Guarapari, muita gente sabe, mas Guarapari é muito mais do que as belas praias. O que é Guarapari, como chega a Guarapari? Guarapari já deveria se chegar de todas as formas, né? Pelo mar, já era para se chegar de avião, tem um aeroporto, mas vira e mexe com problemas, e pela Rodovia do Sol e BR-101. Mas como chegar em Guarapari? Quem de qualquer lugar do mundo quer ir para Guarapari? Como é que chega em Guarapari? Potencialidades da cidade? Como é que é a cidade na visão de um vereador que sonha um dia ser prefeito daquela cidade? Então, Guarapari realmente é como você falou, é mais do que as nossas 54 praias. São 54 praias? 54. Assim, contando também aquelas pequenininhas e que tem história na cidade, cada uma com sua peculiaridade. São muitas praias, mas não são só as praias. Guarapari também são 124 mil pessoas hoje, tem umas comunidades periféricas muito grandes, tem muitos problemas que não foram construídas com planejamento, e tem também uma área rural imensa. Guarapari tem uma extensão territorial muito grande, então nós temos muita produção de banana, tem piscicultura lá, tem vários outros atividades acontecendo em Guarapari que as pessoas não imaginam. Então a gente tem hoje um turismo também de montanha crescente, né? Guarapari ela tem uma potencialidade muito grande. Como chegar em Guarapari? Você chega pela Rodovia do Sol. Hoje também, infelizmente, um pedágio muito caro, que Guarapari pagou esse pedágio todo sozinho por muito tempo, né? E depois você tem a BR-101 melhorou com a duplicação, a gente está mais seguro, está bem bacana, o valor do pedágio é um valor acessível. Você tem em Guarapari um problema, não temos marinas, lá um potencial imenso de ter marinas para aumentar o turismo, trazer outro tipo de turista. A gente precisa enfrentar isso, atuar nesse sentido, muito importante para a cidade. E a gente tem um aeroporto muito modesto e faltando muitas coisas. Ajudei. Primeiro que o aeroporto não consegue mais ficar no bairro aeroporto. Ele tem que sair dali, na minha visão, né? Porque o bairro praticamente tomou conta do aeroporto, praticamente. Né? Então, e o pior, o aeroporto é a outorga do município. E o município não promove todas as medidas necessárias que a ANAC exige. Então, até isso eu fiz a fiscalização. Hoje mesmo o município, a ANAC me mandou um resultado de uma notificação no município, que o município vai ter que defender o perímetro, justamente por conta do bairro que se formou do lado, vários
perímetros são rompidos, botando em risco tanto os aviões quanto as pessoas em torno. Já caiu o avião em Guarapari. Então, assim, é por óbvio que talvez aquele local hoje não seja o melhor para a cidade, tem que se observar um outro. É importante ter um aeroporto na cidade? Sim, acredito que sim, mas tem que trabalhar, ele não pode ter só por ter. Né? A gente tem que trabalhar muito mais Guarapari fora do Espírito Santo. Guarapari, as pessoas veem Guarapari como realmente um pouso lá, que eu quero visitar Guarapari, conheço Guarapari, e a gente, quando sai do Espírito Santo, você não vê isso em aeroporto nenhum. Eu sempre falo com as pessoas, quando eu estou viajando, é uma dificuldade para você chegar em Arraial do Cabo, Arraial da Ajuda, Búzios, e a turma chega. Guarapari é fácil demais. Você desceu do avião, tem até ônibus direto. Sim. Lá no aeroporto de Vitória, você vai direto para Guarapari e você não consegue ter em Guarapari um turismo constante, apenas época de veraneio ou grandes feriados. E tem uma coisa bem interessante em Guarapari, que foi o que você tocou. Todo mundo fala de Vitória Domingos Martins, 30 minutos da montanha. Guarapari você está a 5 minutos da praia e da montanha. Então, assim, tem muita potencialidade. Eu acho que, e aí eu acredito muito também no seu poder de fiscalização, Guarapari primeiro tem que se organizar, levar infraestrutura, para aí sim buscar coisas que possam incrementar ainda mais, não só verão, como inverno. Então, para você ter uma cidade com fluxo turístico praticamente o ano inteiro, porque isso vai agregar a Grande Vitória e até mesmo os municípios vizinhos, não? Então, é justamente isso. O grande potencial são as praias. Não podemos esquecer disso. O holofote está nas praias. Precisamos trabalhar as praias de maneira anual. Então, vamos trabalhar o potencial da cidade, promover eventos, transformar um calendário turístico na cidade, colocar iniciativa privada junto, trazer parcerias, ampliar a propaganda, vender a cidade para fora. Sim. Buscar outros turistas. O turista que vem lá sempre, ele vai vir, porque é um turista de proximidade. Esse nós vamos ter sempre, e tratá-los bem. Mas a gente tem que ter a capacidade também do outro turismo, aquele turismo internacional, ou turismo nacional com maior potencialidade de recurso, olharem para lá e falar assim, lá me interessa, e eu quero conhecer. Então a gente precisa ter os atrativos para isso acontecer. Mas saber que as praias são as primeiras coisas e os outros segmentos que compõem, eles vêm, mas vêm para compor. Qual é o principal problema de Guarapari, na sua visão? Eu vejo muito que você acompanha os problemas que existem da administração pública e problemas que a cidade enfrenta. Saúde, educação, a indústria de multas que virou agora. Mas assim, qual é o grande gargalo de Guarapari, na sua visão, que pode ser destravado por um gestor para que Guarapari possa deslanchar? Bom, se você analisar pela população, hoje ela sofre muito com a saúde. A saúde é algo que a gente tinha que até falar aqui com propriedade depois, um tema específico disso. Mas eu creio assim que um problema muito grave em Guarapari é justamente a falta de diversidade na economia. Vive de turismo e também de maneira amadora. Então você tem que investir no turismo como a principal fonte de renda, sim, mas diversificar, trazer também indústrias. Por exemplo, hoje a gente tem a Autoglass lá. Então eu conversei na Findes, certa oportunidade, como já vereador, e lá eles me falaram, Rodrigo, vocês têm que utilizar a Autoglass agora como um cartão de visita, porque se a Autoglass ela identificou em Guarapari alguma logística para atuar lá, para se estabelecer. Excelente observação. Então a gente tem que atrair outros públicos disso. Por exemplo, lá no governo federal, Amaro, eu estava estudando isso, o governo federal, o Lula, ele está querendo trazer indústrias para a área do insumo da saúde. Então, para que isso seja fabricado no Brasil, porque a gente exporta muito. Então, ele está dando esse tipo de incentivo. Então, por exemplo, se Guarapari quer atuar sobre isso, ainda tem um viés, que é uma cidade de saúde, esse é o nome, sim. Então, por que não trazer uma indústria dessa? Que fabricaria remédio e tal, e com
com o mesmo potencial de emprego ou até maior que a própria Autoglass. Então, você precisa dessa integração com o que está acontecendo. Guarapari, por exemplo, nesse PAC também no governo federal lá, Amaro, que o governo botou 30,5 bilhões de reais para a saúde, não se cadastrou. A cidade nem sequer se cadastrou. Então, assim, a gente tem dificuldade no orçamento, mas a gente está pecando hoje e não conseguir ir lá no governo federal. Está faltando Na sua visão, é vontade política ou equipe técnica? Bom, eu acho que a vontade política é o que mais pega. Porque quando você tem a vontade política, você modifica o seu quadro técnico, se fosse a questão técnica, até você conseguir chegar. Então a vontade política hoje é o seguinte: qual é o foco que eles estão lá em Guarapari hoje? Eles estão focados em buscar recurso lá fora? Não estão. Então, assim, você vê a atual gestão falando com muito orgulho que ele faz com recurso próprio. Você fazer com recurso próprio, você não tem que falar com orgulho isso. Você tem que ter a capacidade, primeiro, de você buscar com recurso governo estadual e governo federal. Isso é articulação política. Sim. E depois, com a iniciativa privada. Isso é competência, isso é capacidade agora de você montar um projeto que a iniciativa veja que vai ter lucro e que ela vai ser interessante para a cidade. Sim. E você conseguir agregar. Então está faltando essa capacidade. Até hoje, em 20 anos da gestão atual, não conseguiram fazer isso. Em nenhuma circunstância. Não tem uma parceria público-privada em Guarapari. Então está faltando que o gestor tenha essa competência de fazer, que o grupo atual tenha, e está faltando também articulação política. Hoje com o Renato, hoje com o Renato Casagrande, através do vice-governador, eles conseguem alguma coisa. Hoje, sim, ficamos alheios a esse processo por muitos anos. E com o governo federal, está vendo de novo que nós não estamos conseguindo articulação. O município está pecando. Agora, deixa eu falar sobre você. Sua história com Guarapari e sua história política. E sua história de vida. Passa aí pra gente aí como é que é a sua história. A Guarapari, eu nasci em Vitória e eu nasci no Parque Moscoso, no antigo Hospital São José. Então eu sou da Gema, capixaba da Gema mesmo, do Parque Moscoso, nascido ali de verdade. Mas eu vou para Guarapari desde que nasci, todo final de semana. A casa que eu moro lá era a casa dos meus pais, quando meu pai e minha mãe moravam lá, antes de eu nascer. Então, eu nasci em 79 e aquilo lá... Onde você mora lá? Onde? Na Praia do Morro. Quando a Praia do Morro, nem casa tinha. Então, aquela casa da minha mãe existia. E ali, eu nasci, fui criado ali, eu aprendi, andava de cavalo, que alugava na Praia do Morro, tinha cavalo lá na década de 80, eu ia pescar na praia, eu aprendi a surfar no Maribug, e fui fazendo várias coisas. Então, queira ou não queira, você viu o crescimento desordenado de Guarapari desde moleque? Sim. Aí comecei estudar na Escola Técnica Federal, fazendo topografia técnica e agrimensura. Estagiando na CESAM aqui, fui fazer o Prodespol em 97, que é o programa de despoluição. Sim. Aonde? Na Praia do Morro. Eu fui em todas as ruas da Praia do Morro, medindo, nivelando, para poder fazer a rede de esgoto que hoje existe lá. Conheço Guarapari, então, tecnicamente agora falando, desde 97 trabalhando ali. Depois, sou efetivo do município como técnico em agrimensura. Medi a cidade toda, conheço todo de ponta a ponta. Depois formei advogado. E aí pude então lidar e ver a dificuldade das pessoas até conseguirem ter acesso à justiça na cidade. A gente tem uma defensoria pública também muito deficitária, com muitos problemas de estrutura e tudo. A gente vê poucos defensores, eles atuam tentando ajudar a população, mas é muito pouco para uma demanda muito grande. E o prédio que eles estão, até falei isso com o governador do estado, é muito ruim, a gente precisa rever isso imediatamente. Porque se na sociedade a gente tem alguma lide, algum problema, o Poder Judiciário ele é feito para poder garantir isso. E se quem dá acesso ao Poder Judiciário às pessoas é justamente o advogado, a Defensoria Pública, no caso das pessoas que não têm recurso. E se a gente está ofertando isso de uma maneira ruim, aí a gente não consegue chegar nisso e causa, então, uma injustiça social muito grande. E a gente precisa trazer a justiça social para as pessoas. Por mais dificuldade que o Estado tenha, é dever nosso, como agente político, cobrar soluções e trazer essas soluções para as pessoas.
Eu até vendo esse orçamento do Estado para o ano de 2024, eu vi que tem uma boa quantia para a Defensoria Pública, mas acaba esse recurso não chegando em prestação de serviço importante para a população. Mas como que você vira vereador? Agora me conta como é que você ingressa efetivamente na política. Em que momento? Você era assessor parlamentar em algum momento? Você se interessou em ser vereador? Porque, assim, você, na sua família, você tem políticos. Você tem história política, até mesmo com a cidade. Você tem história com a cidade. Quando que dá o estalo de você ingressar na política? Bom, para dizer a verdade, eu gosto de política desde que eu me entendo por garotinho. Meu avô foi candidato, eu tinha, acho que em 85 isso, 86, e eu distribuía a cédula. Eu morava na frente, no Parque Moscoso, como eu disse, então tinha um cinema São Luís, enchia a fila, eu descia, eu com 7, 8 anos, e distribuía lá, e esperava a próxima sessão, eu sozinho, por minha conta própria. Então, aquilo ali foi um apaixonante. Eu acho que é muito difícil o cara que entra na política e gosta da política sair. Uhum. É um negócio que realmente a política, ela apaixona a pessoa. Porque ela acaba transformando a vida das pessoas no diálogo. E quando você tem poder de caneta ou de fala, mais ainda. Então, assim, eu acho que a política acaba sendo apaixonante porque você... Hoje um pouco mais complicado por causa de ideologias. Mas antes, você conseguia discursar um com o outro ou cada um defender a sua tese e... todos serem amigos, né? E cada um ter a sua opinião ou até mesmo mudar a opinião do outro através do diálogo. Hoje está muito mais estridente. Mas eu acho que é isso, é você conseguir, através do diálogo e do debate, mudar a vida das pessoas. Quando a gente fala, até vou pincelar um pouco sobre esse radicalismo que está hoje, quem não aceitar o contraditório, ele não está numa democracia. A democracia justamente é isso. É você conviver com o adverso seu e respeitá-lo, né? Ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, a unanimidade é burra. Sim. Então, você tem o seu modo de pensar, ele pode até mudar, sim, até porque, como diz, foi Juscelino Kubitschek, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu estou errando e vejo que estou errado, eu vou mudar. Sim. Então, quando você descobre que você está errado, ou quando você começa a ter outras informações, e aí você vê, pô, não é bom daquele jeito. Se você tem outras informações, você vai mudar a sua forma de pensar. E aí você tem que botar a sua humildade, falar, não, eu não estava certo, vou repensar aqui o meu jeito. E isso é dinâmico na política, ela acontece o tempo todo, porque a sociedade é dinâmica, ela muda. E os agentes políticos, ele tem que entender isso, ele tem que ter sabedoria para entender isso. E saber que ele está lá para representar o povo. Primeira coisa, todos os políticos existem porque tem uma população que convencionou isso. Sim. E essa convenção, ela tem um sentido, a representação popular. Bom, antigamente, como que isso se dá? Antigamente, estou falando agora porque está na história, né? Se dava numa praça. Só que as cidades foram crescendo, então não dava mais para fazer todo mundo reunido numa praça. Então fizeram umas câmaras com seus representantes. E daí você vai para os modelos atuais, tanto os locais, com os vereadores, como os estaduais, com os deputados estaduais, e com o Congresso Nacional, com os senadores e deputados. Então, ali é o interesse da sociedade. Ali são representantes da sociedade. Então, por isso que é importante a pessoa não vender o voto. Uhum. Ela é buscar o seu representante com aquele que mais o identifica. Porque ele vai colocar ali a pessoa que realmente vai falar por ele, ou pelo menos parecido com o que ele pensa. Uhum. Então, é por isso que o voto ele é sublime, né? Tem que ser defendido, sim. É importante as pessoas se manifestarem e saber escolher. E quando que você pensou em ser vereador? Novo. Porque é o mais próximo, né? Então, ali na minha família, meu pai tinha sido candidato, perdeu várias, a outro e tal. Aí veio uma música, eu acho que foi da Beth Carvalho, que tinha um cara, vem um camelo vender anel, cordão, perfume barato. Aí, o cara subiu na mesa e fez discurso para vereador. Aquilo ali, eu tinha uns 8 anos, falei assim, eu vou ser vereador. E aquele negócio ficou na minha cabeça e eu fui me preparando, fui participando de campanhas eleitorais, participando também depois dos mandatos, na minha mesa. Porque você participava de política, mas de bastidor, você não era a linha de frente, não tinha cargo. Eu não era o mandatário. Aí participava, via erros, via acertos, via erros, via acertos.
Então eu falei assim, no dia que eu for, eu tracei algumas coisas que eu achei importante, e até que um dia eu ganhei. Em 2016 eu perdi por um voto. Foi um voto? Um voto. Eu perdi por um voto em Guarapari, e aquilo me fez um conceito também. Eu acredito muito em Deus. Deus ali me mostrou uma coisa, cada uma pessoa é importante. Ele me mostrou isso na pele. Eu não ganhei porque faltou um, não. Eu acho que ele não permitiu para eu entender isso. E esse fato de eu entender que cada um é importante, cada um que me liga, eu ponho meu telefone para todos, para ter o acesso, eu atendo a todos. Eu tento falar sim ou não, mas explicar o porquê. E assim você vai conseguindo, então, identificar a sua cidade, a sua população e o representá-lo da melhor forma. Então, o político ele não pode se vender, não pode se trocar, ele tem que ser honesto, probo, e ele deve representar a população. Ele tem que buscar isso. Sim. Porque você mora, por exemplo, no meu caso, eu moro na Praia do Morro, mas eu represento o pessoal do Adalberto, eu represento o pessoal de Jabareí, de Samambaia, de Vilagem do Sol, de Meiaípe, de Condados, então eu preciso ir lá, saber a realidade que está, e me botar no lugar dele, e brigar para que aquilo mude, dê uma condição melhor, buscar uma qualidade de vida para eles, diminuir a desigualdade social, é dever nosso, é dever do representante. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu busco algumas coisas dentro da cargo e da função. Com o Amaro Neto, ligo para ele, Amaro, você aí em Brasília, a nossa realidade aqui é assim, então o representante local busca parceria com o representante nacional, busca com o representante estadual. Quando eu vou também nos órgãos como DR, que fui várias vezes, na CESAM. Então, a gente busca essa parceria para buscar diminuir a distância entre o serviço dado pelo Estado, de maneira geral, e a população. Como é que é ser vereador em Guarapari? Bom, ser vereador em Guarapari foi uma bênção que Deus me deu e o povo me concedeu. Eu briguei muito para isso. Eu quis isso por 3 mandatos, 3 campanhas, 3 eleições e consegui. Eu trato isso com muita honra. Eu atuo com muita dignidade. Então, ser vereador é legislar, é fiscalizar, é representar a população, e eu tento buscar cada projeto que o prefeito manda, eu tento fazer emendas. Talvez eu tenha sido o que mais fez emendas dentro do legislativo, e busco emendas também de qualidade. Não é emenda por fazer emenda, nem projeto por fazer projeto. Projetos que eu identifico que pode ser feito e dentro da minha competência e da minha função. Porque eu represento legislando no local. Por você ser opositor, alguns desses projetos, emendas, a prefeitura acatou? Não. Olha só. Lá no plenário, a base governista é esmagadora. Sim. Então, por muitas vezes, eu perdi. Né? Mas você conseguiu plantar a sementinha do debate, pelo menos. Consegui. Eu consegui. E você é bom de debate, porque você coloca o tema e você vai para cima mesmo, até com argumento. Uma vez o meu pai falou isso para mim. Eu vejo que você gosta de política. Eu lembro disso, eu tinha 22 anos. Tenha conteúdo. No dia que você for, você tem que ter conteúdo, porque você vai enfrentar várias coisas. E assim eu fiz, assim eu me preparei. Então, assim, quando eu vou preparado para defender aquilo que eu acredito. Até que na hora, se alguém me fala assim, Rodrigo, não é bem assim. Isso já aconteceu. Eu falei, não, então me explica. Aí ele me deu outra informação que eu não tinha, como a gente falou agora há pouco. Aí talvez você até falar, pode tirar, então não é bem isso. Então eu mudei. Mas, vamos botar, de modo geral, vou para o debate, para o enfrentamento, fazendo uma pesquisa, fazendo um estudo, buscando essa melhora, e chego lá, às vezes, até os outros vereadores mudam de pensamento. Começam a refletir. O seu trabalho fiscalizador é muito de denúncia ou você vai em loco logo de cara e acaba essas denúncias chegando? Não, então, aí é um trabalho realmente que ramifica. A denúncia chega porque eu me coloco sempre acessível. Então eu ponho meu telefone em todos os lugares, outdoor, papel, na rede social, em tudo. E você está na rua sempre. Atendo todos, a denúncia chega. Aí vou no local. Mas no local também você começa a ramificar, porque dali começa a vir outras informações. E tem outras que já são assim, vamos fazer nas escolas. Aí você começa as escolas. Vamos fazer nos postos de saúde. Então, o que eu devo fiscalizar? Eu sou a Câmara
de vereadores, o legislativo, ele é titular do controle externo. Então, assim, ele é fiscal dos serviços entregues à população. É o dever nosso fiscalizar. Tem gente que fala, não, ele não poderia fazer isso, ele é legislador. Não, a gente é titular do controle externo, fiscalizador para isso mesmo. Então, você chega lá com respeito, né? Eu chego lá em todos os órgãos com respeito, buscando a informação, e é dever deles me dar essa informação. Eu quero olhar de que maneira a população está sendo atendida, se está sendo atendida. E aí, se eu vejo, por exemplo, igual fui esses dias, 00:30, num UPA, não tinha nenhum médico para ser atendido. Então a população estava reclamando, pode ir embora que não tem médico. Isso não é atendimento, isso é uma negligência. Isso é uma omissão de socorro. Esse é o único UPA da cidade. Nem hospital particular tem à noite. É o único lugar para a pessoa, se estiver passando mal, ser socorrida. E não tem médico. Então, assim, falta... E eu, como vereador, não vou falar nada. É o meu dever falar. Eu não tenho como tirar um médico daquele momento do meu bolso e botar lá. Mas é o meu dever fiscalizar e encaminhar isso para que seja... nunca mais se repita, né? Se acontecer alguma irregularidade passível de punição, que seja punido, porque assim a lei determina. E olha só, você falou aí de falta de médico, vamos falar agora do nosso trabalho em conjunto e de emendas, né? Nós já destinamos para Guarapari, só de saúde, mais de 3 milhões de reais nesses anos. E recursos que foram para Guarapari antes mesmo do seu mandato de vereador, porque eu tenho um carinho com o Guarapari, como você falou, sempre fui muito bem votado na cidade de saúde. Com recursos, né, até mesmo de caixa, como é que a prefeitura não consegue tocar, e por que a prefeitura não coloca a questão do hospital mais de forma estadual, com o apoio do Estado, com o apoio do governo federal? Você falou que é falta de articulação e vontade política, mas por que mesmo tendo representantes como a prefeitura tinha lá na Câmara Federal, por que não conseguiu deslanchar essa questão do hospital lá? Então, primeiro na questão orçamentária, né? Você se referiu. Você ajuda muito quando manda um recurso. Você teve a votação, é isso que se espera do representante nessa questão de buscar de fora para dentro. Então, mas vamos lá. A Guarapari tem um orçamento de 700 milhões de reais. 15% desses 700, no mínimo, tem que ser jogado na saúde. O problema é que naquela reunião quadrimestral que a prefeitura deve fazer na Câmara de prestação de conta, o próprio diretor contábil falou, não se faz saúde com menos de 27%, 28% do orçamento. Então nós estamos falando de um déficit orçamentário de 80 milhões, Amaro. Sim. Você trouxe 3, 4 milhões, ajuda muito. Outros trouxeram alguma coisa, vai ajudando, ótimo. Mas, olha bem, num ano, ele não se planejou com 80 milhões. E aí, o que acontece com a saúde? Vira uma coxa de retalhos. À medida do que vai precisando, vão pedindo a ele... Se você não consegue ter um médico em UPA, como é que você vai sustentar um hospital? Isso, mas é assim. Aí vamos lá, só para você entender agora, só rapidinho da questão inicial do orçamento. Vai buscando de todas as outras pastas depois e vai furando todas as outras pastas, acabando com o planejamento no esporte, na cultura, no turismo, em tudo. Aí acaba não tendo planejamento nenhum. E a saúde, acaba você tendo que gastar, às vezes, um recurso grande de maneira desordeira, sem planejamento, acaba se gastando mais. Em vez de você planejar a saúde, planejar o esporte, que é o que tira direto da saúde, saneamento básico, são ações que você diminui o dinheiro da saúde. Vamos botar assim, o que você gasta no esporte, você tira R$3. Cada R$1 de lá, você tira 3 daqui. Então são ações que você podia ter investido, e não é feito. Aí voltamos a falar do hospital, porque a gente precisa do hospital lá. É importantíssimo. A gente está agarrado na obra. Depois da obra, precisa de equipamento. Depois do equipamento, do custeio do hospital. Aquele hospital está planejado num custeio de mais ou menos 10 milhões por mês. Pelo menos o governador, na campanha, o Renato Casagrande, se comprometeu. Quando me entregarem, eu vou custear o hospital. Bom, ótimo. Porém, o orçamento que o governador já mandou para ser votado em dezembro não está contando o custeio. Ou seja, para o ano que vem já não tem planejamento do governo. Ou seja,
não tem entrega de hospital nenhum para poder funcionar o ano que vem. Mesmo que se entregue, como ele não tem um cronograma hoje físico da obra falando que vai entregar com a previsão certa, toda hora ele fala que mês que vem nunca acaba, o governador nem planejou para o ano que vem. Está lá no orçamento. Tudo bem que o orçamento é uma peça que não é rígida, ela pode ser alterada, mas nós estamos falando agora de 120 milhões de reais que não dá para ele tirar de um lugar para o outro com tanta facilidade. Tem que se planejar. Então, hoje a gente tem muita obra ainda pela frente. Eles já escolheram quem vai administrar, na minha maneira de pensar, de forma errônea. Não falando que o IFA, que foi escolhido, não tem a capacidade. Mas a gente poderia ter feito de outra forma, botando uma licitação e colocando todos com a capacidade de mostrar lá a saúde financeira de cada um e deixando as limpas para a população. E eles escolheram ampliar o convênio que já existe hoje. Né? Passaram pela Câmara, foi votado contra o meu voto, e aí escolheram o IFA para isso. De outra maneira, a obra ainda fala o seguinte: o corredor central vai ser entregue sem a obra, não sabe ainda como vai fazer o esgoto, tem alguns problemas crônicos ali que ainda não foram enfrentados. Não tem projeto e ainda estão parados assim, sem movimentação. Não sou eu que vou arriscar que dia que vai ser entregue, porque não tenho eu essa expertise lá dentro do Poder Executivo para saber. Mas eu acredito que antes do final do mandato, alguma coisa vai ter que ser entregue, porque foram promessas e mais promessas da entrega deste hospital lá em Guarapari, que para o próximo prefeito, ele vai ter que entender como que ele vai tocar, porque realmente é um custo alto, e como você falou, não é só porque o governo do estado falou que vai custear, e até mesmo a questão de ter uma organização social tocando. É tudo o que acontece no entorno de um hospital, que tem até uma logística complicada de mobilidade para chegar nesse hospital. Agora, falando das nossas emendas, ajudando a vida das pessoas, o que as nossas emendas e o que a gente já construiu junto para Guarapari muda na vida das pessoas? Você me levou num projeto social que existe lá na cidade, que até que nós enviamos recursos de assistência social. Como é que isso muda a vida das pessoas? Olha, o que eu te levei lá, que foi a crescer e conviver no bairro Adalberto, ela mexe com 300 crianças do Adalberto Simonadi. O Adalberto Simonadi, ele é um bairro que eu gosto muito de lá, gosto das pessoas, são meus amigos, eles precisam muito dessa atenção. Então, o poder público tem a dificuldade de chegar lá, no municipal, e os projetos sociais são importantes lá. Você tem, por exemplo, uma creche Alegria, que faz um trabalho importante em Santa Mônica. Essa Crescer e Conviver, um trabalho importante no Adalberto. Quando você ajuda aquilo ali, você está oportunizando aquelas crianças algo que eles não têm normalmente. Não tem nada sendo ofertado por eles. Então, quando a gente visitou lá, você viu lá as oficinas que eles têm, não só para as crianças, mas também para os pais, né, se profissionalizarem, curso profissionalizante. É um trabalho muito importante ali, social, e tem carências, né? Como é que eles vão aplicar isso tudo? Precisa, sim, da ajuda, sim, do governo, e você ter essa sensibilidade lá de ter ido lá. Como a APAI precisa muito, a APAI ela tem um custo, a nossa APAI em Guarapari, de R$400 mil anual. Foi isso que eles me explicaram, eu busquei isso também na bancada, já pedi também para você. Na outra oportunidade você colocou R$500 mil na saúde. É importantíssimo, esse recurso extra é importantíssimo, é um volume considerado, certo? Então, assim, se todos tiverem a percepção que você teve no mandato e colocarem os recursos, o município vai realmente ter uma sobrevida nisso aí. Porque nós somos carentes, a gente não tem essa arrecadação. Quando você me fala que uma cidade do porte de Guarapari tem um orçamento de 700 milhões, é muito pouco dinheiro pelo que Guarapari representa. Porque Guarapari poderia estar tirando, né, de orçamento e tendo recursos já da ordem de 1,5 bi pela sua potencialidade turística. Qual o seu sonho para Guarapari? Primeiro, eu quero que as pessoas tenham realmente acesso à saúde. Esse é o principal. A
a população, quero cuidar da população. A população, as mais desfavorecidas, elas não têm hoje para quem reclamar. Né? Tem um serviço ruim entregue para ela no final, na ponta, e nem para quem reclamar ela tem. Então, a saúde é a prioridade, mais até do que escola, porque se você estiver doente, nem para a escola você vai. Então, saúde, educação, prioridade. Estou rodando todas as escolas. A gente precisa dar uma qualidade ali dentro, um calor muito grande. Eu fui numa escola semana 40 graus dentro da escola, medido pelo termostato. A gente precisa mudar isso, porque senão não adianta a criança estar ali, porque ela não vai mais prestar atenção. Com 40 graus está todo mundo se abanando. Ninguém está mais prestando atenção em nada. Então, educação precisa. Os funcionários públicos precisam ser valorizados na cidade. Não tem um plano de cargo e salário realmente decente. A gente não consegue evoluir nas progressões. A gente precisa, porque ele é o que fornece o serviço para a população. Então ele precisa ser ouvido, entendido qual é a situação dele. Você falou um negócio que é interessante, porque isso me lembrou. Um dos meninos chegou a me falar que um dos recursos que nós enviamos, não para Guarapari, mas para outro município, vai climatizar todas as escolas do município. E isso aí, queira ou não queira, quando você para pensar, quando você cita uma situação como essa, você vê como que é importante você ter boas parcerias, né? Você não adianta só eu ou você me pedir o recurso e do outro lado não ter alguém que olhe e utilize bem esse recurso, porque assim não tem condição da forma que dos últimos dias nós temos um clima muito doido no estado e no Brasil propriamente dito, com um calor incrível no sudeste, no centro-oeste, no nordeste e chuva no sul do país. Com essa mudança climática, você não ter uma climatização nas escolas. Porque ali, professores e crianças o dia inteiro, fora quem trabalha. Né? Então, assim, é um absurdo realmente. E eu acredito que esse tipo de trabalho que é feito por você e por outros colegas parlamentares nas câmaras de vereadores, de fiscalizar, e fiscalizar com respeito, você não falta com respeito, isso é muito importante, porque as pessoas pensam assim, não, isso aí é para a plateia, mas não é. Essa fiscalização, queira ou não queira, ajuda a administração pública. Sim. Ajuda, porque você consegue ali apontar erros que às vezes passam batido pelo gestor. Aí, se ele não tem coração mesmo, aí esquece. Mas, na grande maioria das vezes, é apontando esses erros que acaba o gestor, que é um bom gestor, vendo aonde que pode se acertar, não é mesmo? Então, na verdade, é exatamente o que você falou. Eu sou o maior parceiro da administração, porque se eles, em cada ação dessa de fiscalização, que eu ainda exponho ela, e eles viessem, então, tentando enfrentar o problema, com certeza ele estava mais bem avaliado do que ele está agora. Porque isso foi sido feito desde o primeiro dia do meu mandato. E aí teria até uma resposta para você, né? Porque seria. Assim, iria resolver e falar assim, não, faz lá uma gravação agora porque está tudo resolvido. É isso aí. Então, assim, voltar à mesma fala que você teve. Você destinou um recurso a uma cidade e o prefeito lá aceitou o recurso para climatizar e está climatizando. Beleza, o que a gente precisa de um gestor? A mesma coisa eu podia pedir agora para você. Uhum. Leva para Guarapari, traz mais $500 mil, vamos climatizar as salas de aula e o gestor atual vai aceitar? Vai climatizar? Se ele tiver comprometido, sim. Se não, né? É isso que nós falamos. É isso. Aí ele tem que pegar a ideologia, o partido, o grupo dele, botar numa sacola em certo momento e falar assim, o Amaro teve voto em Guarapari. O Gilvan teve voto em Guarapari. O da Vitória teve voto em Guarapari. O Contarato teve voto em Guarapari. O Magno Malta teve voto. Todos esses, de direita, de esquerda, foram votados na cidade. E quem teve voto na cidade tem uma obrigação com aquela cidade, porque ele o representa. Sim. Então, assim, não cabe ao gestor falar, eu não me identifico com ele. Não, ele não tem esse poder, não. Ele é o gestor da cidade, mas ele tem o dever de, como o gestor e o representante, ir buscar o recurso de todos que tiveram representação lá. Porque todos devem isso aos munícipes, que pagam os impostos e querem ver de volta os bens e os serviços. Olha só, ano que vem é ano eleitoral. 2024, ano eleitoral,
você já se coloca como pré-candidato à Prefeitura de Guarapari, e como pré-candidato, e pelo seu trabalho que tem desenvolvido, não só de fiscalização, mas de um vereador parceiro da população, estando a todo instante com a população, existem já pesquisas mostrando você muito bem avaliado para disputar a prefeitura e até mesmo vencer a prefeitura. Quais são os seus planos para o ano que vem? E isso mexe com o seu ego, com a sua vaidade, ou dá mais vontade de trabalhar em prol da população? Então, eu quero sim disputar o pleito ano que vem. Hoje me considero pré-candidato, até porque venho conversando também com republicanos estadual, falando dessa vamos botar assim, ascensão do partido em cima do meu nome lá em Guarapari. É importante isso. Mas, assim, está em primeiro ou não está em primeiro, não numa pesquisa eleitoral hoje, para mim ela não é, vamos botar assim, a mola propulsora, não. O que realmente me coloca com disposição de todo dia, e eu estou com essa disposição, mas desde o primeiro mandato, é o mandato de vereador que me deram. Eu vou exercer ele com excelência até o último dia. E assim, se me concederem um outro mandato, eu também vou exercer com excelência, vou fazer o meu melhor, não vou contar história para o povo. O que eu prometi como vereador? Eu não prometi obra nenhuma. O vereador não faz obra. Quem faz obra é o prefeito. Eu prometi acessibilidade. Botei o meu telefone lá. Dá trabalho. Dá trabalho. Tem gente que me liga de madrugada, 3 horas da manhã, e fala, não consigo falar com o Disque Silêncio. Então assim, poxa. E eu atendo. Eu falei, cara, por que você não ligou 8 horas, né? Porque eu vou cobrar essa falta de serviço, mas não vou cobrar 3 horas da manhã. Vou cobrar depois. Mas eu atendi. Eu atendi aquele de meia-noite, de 1 hora da manhã do UPA, não foi só uma vez, outras vezes. E assim vem fazendo e cumprindo o que eu prometi lá, que é a acessibilidade. Às vezes a pessoa aparece na hora da eleição e some, a população reclama disso. Então, eu não vejo em Guarapari essa reclamação do meu nome. Quem tiver, então, essa reclamação também é só me ligar agora, 99956-2169, porque é só me ligar que eu vou lá e se ele tiver alguma coisa que ele queira apontar, que a voz dele queira ecoar e que isso tenha, então, uma proporção maior para a gente buscar a solução, é só me ligar. E como eu entendo que o gestor tem que fazer? Tem que ouvir a cidade, de ponta a ponta. Desde o empresário que emprega mais gente até aquele que está desempregado. De todas as pontas, desde Recanto da Sereia até Meaípe, Balneário Meaípe, Porto Canoa e Condados, até a outra extremidade, o interior, lá de Todos os Santos, chegando em Marechal, até Reta Grande, até Paudóleo, até Rio Claro. Então, você tem que ouvir todos, porque todos fazem parte do mesmo conjunto. Está todo mundo ali usando a mesma segurança, o mesmo sistema de saúde, o mesmo sistema de educação, o mesmo sistema de transporte, e a gente precisa entender. O transporte não está chegando aqui, a gente precisa ir com o transporte lá. A saúde aqui não está tão eficiente, a gente precisa enfrentar isso aqui. Existem problemas crônicos na cidade, um crescimento grande do morador de rua, e a gente não está enfrentando, nem tentando, nem mudando o aspecto. Então, por exemplo, eu sou a favor do albergue, não só o albergue sozinho, mas o albergue com diversas outras ações da prefeitura nisso, como assistência social, como jurídico, como oficinas de profissionalizante. Deixa eu fazer uma pergunta. O que seria Rodrigo Borges, prefeito de Guarapari? Como é que seria a sua gestão? O que você imagina como prefeito de Guarapari? Qual seria... É óbvio que... não é óbvio, mas é difícil falar agora, porque nem processo eleitoral nós estamos, mas qual seria a principal medida que você tomaria? Por que eu digo isso? Porque quando eu fui candidato a prefeito, eu tinha um pensamento, durante a campanha, você vê realmente os problemas acontecendo, porque ficam latentes esses problemas na caminhada, e você acaba mudando ideias e pensamentos. Mas qual seria a primeira medida sua como prefeito de Guarapari? A saúde. A saúde é a primeira. A saúde, ela realmente... A população reclama e com razão. Então, vamos lá. O meu viés nunca foi a saúde, antes de virar vereador.
No primeiro mês, eu vi que eu falava sobre um tema, o sujeito falava a saúde. O outro tema, eu falei, pera lá, vamos ver o que está acontecendo. Eu não posso estar na contramão da sociedade, ficando alheio a isso, falando, porque não é a minha bandeira. Pera, mas a população está precisando. Então eu devo representá-la. E aí, então, eu fiscalizei 30 postos de saúde e UPA. E aí eu descobri que aquilo estava uma bagunça. E aí eu fui, então, me inteirar disso. E aí eu fui no orçamento, fui entender o orçamento, como funciona. E aí, então, eu comecei a ver aonde está o erro dessa gestão. Além de falta de diálogo com os outros poderes, com as outras esferas, como estadual e federal, e perdendo tudo que podia hoje estar num serviço diferente. Né? Se você falar assim, mas estão construindo o hospital. Foi talvez a única parceria que conseguiu fazer com o governo federal e que está se arrastando aí por década. Então, assim, o que eu vou atuar mesmo? Essa é a prioridade. A saúde. Essa eu vou atuar de maneira ferrenha. Vou tentar botar oportunidades para o povo de Guarapari, com turismo, diversificando a economia com a indústria. Também é uma prioridade. Educação. Eu vou tentar melhorar, avançar, tanto no funcionalismo quanto na parte de estrutura, como a gente acabou de falar do clima, que eu vejo que é um gargalo. Então, cada um aspecto tem a sua especificidade. Eu vi, quando você falou assim, eu fui para a rua lá naquela época e vi outros problemas. Eu acho que eu estou já numa campanha, porque como eu não saio da rua, eu estou vendo isso muito. Eu acho que pouco vai ser alterado. Mas o que for alterado também, porque a sociedade é dinâmica, como a gente falou. 2023 são os problemas. 2025 são outros. Então, eu não vou aqui só falar para você assim, vou fazer uma ponte. Não é isso. Eu vou enfrentar os problemas que tiverem em 2025 indo para a rua, eu vou estar nos bairros, vou conversar com a população. Vai ser um prefeito que a população vai ter acesso. Não vai ser um prefeito que some, volta e ele que sabe tudo o que vai fazer. Não é isso. Eu vou conversar com todos e tentar... Eu sempre falei que o lugar de prefeito é na rua, porque como é que você vai tocar uma cidade? É óbvio que em alguns momentos você tem que pensar a cidade também macro. Né? Você tem que sair um pouco da cidade, conhecer outros modelos e atrair recursos para a cidade. Mas eu acho que o lugar de prefeito é realmente na rua, conversando com as pessoas, e você faz esse trabalho muito bem. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo, e como é que quem está nos acompanhando agora encontra o Rodrigo Borges? Redes sociais, telefone, já que eu vi que você realmente, eu tive no encontro que nós fomos debater segurança pública em Guarapari, e você dando o telefone para as pessoas, e ali mesmo que estava tendo o encontro e as pessoas já te abordando para reclamar de outras questões, como indústrias da multa e tudo mais. Como é que as pessoas têm acesso ao Rodrigo Borges? Bom, eu moro na Praia do Morro, na frente do posto de gasolina da Avenida Paris. Eu moro lá a vida toda. Então, a grade Portão Azul, do lado do chalé, né? Do lado de onde era o churrasquinho da aldeia. Só chegar lá, bater, se quiser, pode ir, não tem problema nenhum. Vereador tem escritório ou não? Tem um gabinete, né, que fica no anexo, em cima das lojas americanas. Assim, eu não fico lá todo dia, porque eu fico mais na rua do que no próprio gabinete. Mas a sua equipe está lá. Mas está lá aberto todo dia, tem gente, tem todos os assessores estão lá ocupando lá. Eu tento promover também ações em rua para poder divulgar o trabalho e buscar apoio da população semanalmente. Vou para a rua, vou para o semáforo, vou de casa em casa, de comércio em comércio, dependendo de qual ação que eu vou fazer. Eu fiz campanha com você e você é uma das figuras mais conhecidas de Guarapari. Todo mundo conhece você. Não só pela sua história lá, mas também por ser vereador de estar atuante, estar na rua. Pela acessibilidade. E o telefone, é só entrar na minha rede social lá, Rodrigo Lemos Borges. Não botei só Rodrigo Borges, porque tem uns 15 Rodrigo Borges. Então, Rodrigo Lemos Borges, que é o meu nome todo, tá lá para todo mundo lá. E se quiser, o telefone também tá lá, mas eu já falei aqui também no programa, é 99956-2169 é o telefone. Aonde e quando quiser, eu vou ouvi-lo, vou tentar entender o que está acontecendo. Por os próximos anos, né? Se Deus permitir, se for da vontade de Deus, você ser prefeito, o que a gente pode fazer para o Guarapari através de emendas e recursos? Bom, é como eu te disse aqui, é dinâmico, né? O que nós vamos tentar buscar, talvez... No primeiro momento é saúde. Saúde. Mas vamos lá. Se fosse hoje, eu ia pedir para você bater na porta lá do Ministério do Desenvolvimento para a gente tentar conversar das indústrias.
Vamos lá. O que é que precisa das indústrias? É terreno? É incentivo fiscal? Mas já te deram uma dica interessante nessa reunião na Federação das Indústrias, que foi você ter ali a Autoglass do lado e você utilizar até mesmo a presença de uma grande empresa para que você possa ter empresas parecidas, né? Não concorrentes, mas que possam agregar a essa indústria, a essa empresa, outros tipos de empresas para a região. E eu já fiz esse exercício uma vez em Brasília, com outros prefeitos, é entender a potencialidade de cada região, né? Tem prefeito no norte, no extremo norte, que pediu empresa de confecção, porque ele acredita que ali, na região dele, ele tem uma mão de obra barata e pode, qualquer empresa, treinar essa mão de obra barata e fazer um grande polo ali industrial de confecção. Outros pensam em logística. Guarapari tem uma grande vantagem. Você tem a logística também, porque você tem a BR-101 cortando. Então, assim, tem diversas oportunidades para Guarapari. E é aquilo mesmo que você falou, e nós conversamos aqui. Primeiro é organizar a casa. Organizando a casa e cuidando das pessoas, fatalmente você consegue depois, né, depois de dar um respiro, atrair grandes empresas para gerar emprego também, né? Exato. Mas o que eu vou te utilizar lá em Brasília? O que está acontecendo que o governo federal está promovendo para as cidades? Sim. Eu vou atrás de todas as promoções que acontecerem, que interessar a nossa cidade. Então, por exemplo, nesse PAC que hoje existe, eu vi a prefeitura não cadastrou nada na saúde. Mas não pode falar que ela não sabia, porque ela cadastrou na educação. Ela colocou lá creche e unidade de escola fundamental. E ela cadastrou no esporte, um espaço comunitário de esporte. Então ela sabia. Não cadastrou na saúde porque parece que ela não queria. O que estava lá disponível para a nossa cidade. Foi assim que até a sua assessoria me informou. O que Guarapari estava apto a se cadastrar para receber. Era unidade de saúde, nós precisamos. Era policlínica, era unidade móvel odontológica. Bom, um território desse tamanho todo, a gente conseguiria chegar em Aldeia Velha, em Vazia Nova com isso. As pessoas têm dificuldade, já temos um transporte ruim. Então a gente ia conseguir chegar com esse serviço. Então, Guarapari abriu mão disso, né? Não quero, é uma estrutura que podia estar lá. Eu fiquei sabendo, dentro de um grupo de agentes de saúde, tinha uma da Serra, ela falou, a Serra cadastrou com 4 unidades de saúde. Uhum. Então, o tamanho da Serra, e foram lá e cadastrou em Guarapari, que não tem a receita que a Serra tem, se abriu, não quero. Então, você tem, por exemplo, no plano municipal de saúde que o prefeito fez, Amaro, uma equipe de saúde, ela era para atender de 2.500 a 4.000 pessoas, explodindo 4.000 pessoas. Dentro da antiga Grande Sotel, que é Bela Vista, São Gabriel, São José, Nossa Senhora de Fátima, são mais de 20.000 pessoas. Nós temos 3 equipes, ou seja, chega só no máximo a 12.000 pessoas. E nós estamos falando de mais de 20.000 sendo atendido por 3 que ele acabou de montar a terceira equipe. Então, assim, e tudo em uma unidade de saúde só. Precisa ser construída uma outra lá em São Gabriel e colocado outra equipe lá. Já mostra, o plano de saúde mostra. Uhum. E ele não buscou isso. Não dá para entender. Não dá para entender isso. Então, nós vamos fazer uma unidade de saúde no Arnaldo Magalhães, no Muquçaba, que é um desastre o prédio alugado lá. Ele tem vários prédios alugados que não deveriam nem ser alugado, devia ser demolido, como a casa que usa o Roberto Calmon no centro, não pode ser unidade de saúde aquela casa. Eu levei o CRM lá várias vezes, condenando aquilo. Não pode ser utilizado. E ele tinha que fazer, então, uma outra unidade de saúde no Arnaldo Magalhães e não se cadastrou. Ele até desapropriou agora o terreno e não se cadastrou para poder fazer. Então, está na contramão do modelo que existe no Brasil. O Brasil, ele concentrou o recurso em Brasília. Então, se você que está na prefeitura aqui não tiver capacidade de ir lá buscar, não tem. Você vai ficar fora. Porque o modelo é assim. A gente queria uma reforma tributária que o cara jogasse o dinheiro aqui, mas não. No governo passado, Paulo Guedes não conseguiu fazer também o pacto federativo, que seria o contrário, o inverso, né?
Os recursos ficariam nos municípios, no Estado, isso. E a União com um pouco. Mas isso é muito difícil de fazer por causa do arranjo político que existe no Brasil. Mas por isso que a gente precisa de ter o elo. Claro. Então, assim, se é esse o modelo, se é o modelo certo ou errado, não interessa. Mas, quer dizer, interessa também, mas não para o assunto agora. Mas se esse é o modelo, ele tem que ir lá. Ele não pode ficar aqui embaixo. Se esse é o jogo, né, a regra do jogo, vamos, não tem jeito. Vamos jogar o jogo. Mas olha, Rodrigo, obrigado. Obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio de sempre. O Rodrigo Borges é um grande apoiador nosso em Guarapari, nos ajudou muito na eleição. Nós estamos juntos e firme no seu projeto, né? Eu acredito muito. Algumas pessoas não acreditavam e está se tornando realidade, e eu acreditei desde o primeiro momento que você poderia se colocar à disposição da cidade, e eu vejo a cada dia que isso está crescendo na cidade pelo seu jeito de fiscalizador, de trabalhador, de estar na rua, de ouvir todo mundo e ter ideias para a cidade. E nesse bate-papo eu vi por que você conhece Guarapari de ponta a ponta, não só por viver lá, né? Mas, assim, é diferente de você viver, conviver e estudar a cidade de dimensões, até mesmo pelo curso que você fez na antiga Escola Técnica. Obrigado pela sua participação aqui. Faço votos que você conquiste os seus objetivos nessa caminhada e boa sorte para o amigo. Eu quero agradecer o convite aqui, Amaro. Quero também agradecer a sua parceria, falar para o povo de Guarapari aqui que você é um cara que sempre atende as demandas, falando, Rodrigo, isso não dá, mas atende o telefone. Então, um deputado federal está lá em Brasília, mas está preocupado com as questões locais e perceptivo isso, é importante isso. Não é aquele cara que busca o voto e some. Precisamos que os parlamentares tenham essa percepção que você está tendo, porque, como eu falei, o cargo existe para a população. Não é para nossa vaidade, não é para a gente ter uma subsistência. É para a população que está lá, concedeu esse mandato a você, concedeu a mim, e para que a gente juntos, sem vaidade nenhuma, faça o melhor para eles. Então, obrigado por tudo que você vem fazendo lá também. Eu que agradeço. E estou à disposição sempre que me chamar aqui. Ótimo. O papo é 10. Esse é o nosso Papo 10. É um bate-papo com os parceiros, amigos que ajudam a tocar o nosso mandato de deputado federal. Até a próxima. Deus abençoe.